Boa noite, investidores. Vamos começar nosso programa Gráficos no Radar. E as principais bolsas mundiais iniciaram a semana com maior apetite ao risco. O Ibovespa foi testar importante resistência na região dos 116.800 pontos, nível que, a princípio, ainda ampara uma estrutura negativa para o curto prazo. Gráfico do Nasdaq na tela, ele iniciou a semana com alta, neste momento 1,30% de valorização aos 13.586 pontos, precisaria quebrar a reta de resistência mais inclinada, que passa aos 13.800, para a gente acreditar em nova busca até o topo formado aos 14.400 pontos. E do lado inferior, a perda dos 13.100 pontos, ao contrário, abriria uma janela para venda, o Nasdaq passaria a mirar nos 12.200 pontos. A Treasury de 10 anos nos Estados Unidos voltou a subir, fechando hoje com alta de 1,87% aos 4,70%. E aqui a gente fala, formação em bandeira de alta traçada no gráfico mensal, que ainda tem uma busca a cumprir nos 5,50%. Do lado inferior, esta figura apenas seria comprometida com a perda dos 3,76%. O índice Bovespa acompanhou a melhora das bolsas lá de fora. Neste momento ele avança 0,90% aos 116.795 pontos. Aqui é uma região de resistência. Entre os 116.800 e os 118.000 é o nível que a gente precisaria ver o Ibov romper de forma convincente para acreditar na retomada do viés positivo. E do lado inferior, ele encontra suportes aos 114.600, 113.200 e os 111.600, que é a última defesa antes de uma queda mais forte do índice. Atualizando o saldo do investidor estrangeiro da nossa bolsa, a B3 reportou que na sessão de quarta-feira, dia 11, houve ingresso de 483 milhões de reais por parte desta categoria de investidor. Ainda assim, no mês de outubro, o saldo é negativo em 721 milhões de reais. Agora a análise do dólar, ele recuou na contramão da bolsa, vai fechando aos 5,04. Aqui, nos R$5, um nível de suporte de uma possível estrutura ombro-cabeça-ombro invertido, que ainda teria objetivo a cumprir na região dos 5,25. Para isso, o dólar não pode perder os R$5 e precisaria romper a região dos 5,21, que foi a sua máxima recente. Passando para as ações, começando com o Itaú, que segue respeitando a reta de resistência que passa na região dos 28,10, o banco fecha aos 27,70 abaixo deste patamar. A perda dos 27,33 abriria uma janela para uma queda até os 26,41. Aqui, a última defesa de curto prazo. A perda desse patamar poderia motivar uma venda mais longa para Itaú, mirando inicialmente nos 25,49. E do lado superior, se ele conseguir quebrar de forma convincente os 28,10, ele voltaria a olhar para o seu topo do ano, marcado aos 29,18. A Cogna já pode ter completado o pullback até o teto do seu antigo canal de baixa, que havia sido superado em maio e que agora oferece suporte aqui embaixo, nos 2,45. Ela respeitou na semana passada este patamar e voltou a subir. Hoje, com uma alta de 1,20%, fecha aos 2,53. Tem espaço para seguir avançando até os 2,98, 3,45 e depois testar mais uma vez o topo marcado nos 3,68. A Cyrela, que em agosto formou topo na região dos 25,83, na queda perdeu vários níveis de suporte, os 23,30, 22,52, 21,74 e agora vai testando a linha dos 19,21. Se fechar abaixo deste patamar nessa semana, ela pode seguir em busca dos R$17. Gráfico da Santos Brasil, análise numa escala semanal. Aqui o ativo ensaia a formação de fundo na base do seu canal de alta que vem lá de 2021 e que oferece suporte na região dos 7,62. Hoje, ela fecha com uma forte alta de 1,79% aos 7,94%, tem próxima resistência nos 8,38%. Se conseguir quebrar este patamar, ela passaria a mirar inicialmente na reta de resistência mais inclinada, que está passando lá pelos 8,77%. Do lado negativo, eventual perda dos 7,60% seria baixista para este ativo. A Cielo subiu para testar a resistência que passava nos 3,87, respeitou este patamar, largando no final do dia um Doji Star, candle baixista, que promete retomada da tendência principal, que ainda é de baixa. Aqui traçamos uma bandeira que tem próxima projeção mais longa, apontando para os 2,61. Antes, o ativo poderia encontrar apoios intermediários aos 3,57, 3,38, 3,20. Gráfico das lojas Renner, análise numa escala mensal. Aqui a formação do tipo ombro, cabeça, ombro já teve o seu primeiro objetivo cumprido na região dos 12,50. O ativo reagiu quando tocou nesse patamar, vai fechando o pregão a 12,98. Ainda assim, é preciso ficar atento na eventual perda dos 12,50, porque abriria um espaço para uma busca mais longa do segundo objetivo, que aponta para 9,48. Do lado de repiques, a resistência mais importante para a Renner ficou agora nos 14,51.
A Enjoei atingiu o teto do seu canal de baixa, traçado no gráfico diário, que passava na região de 1,48. Aqui, nível de pressão vendedora, que pode motivar queda para os próximos dias. Primeiro suporte é em 1,33, e abaixo deste, o ativo passaria a mirar na base da estrutura, que projeta lá em 1,18. A Magazine Luiza segue pressionada e vai fechando o pregão no campo negativo, neste momento a 1,79. A gente falava, formação de topo no curto prazo na região dos R$2 e a perda do triângulo simétrico ocorrida em julho ainda aponta para um próximo objetivo aos 1,35, suporte intermediário na região de 1,70. E vamos continuar acompanhando o gráfico da Petz, que no início do mês a gente fez uma chamada aqui no Fique de Olho, que o ativo que custava 4,30 poderia recuar até os 3,83. Ela se aproximou deste objetivo, tocando os 3,87, 10% de desvalorização a partir daquele call que a gente tinha feito. E agora precisamos ficar atentos na eventual perda dos 3,83, pois a bandeira de baixa ainda poderia levar esse papel até 2,44. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Desejo a todos uma ótima semana. Até amanhã.